Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e responsável aqui por esse podcast. É o pior podcast nas redes sociais, mas a turma insiste em assistir, né? E participar. E hoje nós estamos com dois convidados especiais aqui, o Biratã Garmes e o Paulo Lali. Os dois são pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto da implantação da escola aqui em Pinheiros. O tema que nós vamos tratar hoje aqui é transformando gerações, né, através do ensino formal da escola. Então, nós vamos tratar dessa matéria aqui. O Paulo Lali, né, ele é casado com a Shaira, pai do Vitor, da Natália e avô de 2 netinhos, engenheiro aeronáutico pelo ITA e tem curso de aperfeiçoamento pela Harvard Business School. Iniciou como trainee e, após 25 anos, tornou-se um diretor estatutário responsável pela unidade de negócios Havaianas. Foi fundamental no crescimento e sucesso global da marca Havaianas. E ele é, para você que é presbiteriano, filho do pastor Sabatini Lali. Ele é membro aqui da nossa igreja. Também o Biratã Garmes, que é conhecido como Bira, casado com Fabiana e pai de 4 filhos, Giovana, Georgia, Ana e Pedro, e avô de Lara e Jack. Desde 2006, ele atua na Copesuca como membro do Conselho de Administração, do Comitê de Relações Institucionais e do Comitê de Recursos Humanos. Participa ainda dos conselhos de administração da Biogás e da MBCB Brasil, Mobilidade Baixo Carbono para o Brasil. No início desse ano, ele assumiu o cargo de presidente do Conselho da Unica, associação que representa cerca de 60% da produção de açúcar e etanol do Brasil, onde ele tem também a sua atuação desde 1997. Suas saudações iniciais aí, por favor. Sou presbiteriano, mas antigo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com o senhor, pastor, e com o Bira também, para a gente poder compartilhar um pouco desse projeto. Sim. Que é um projeto muito especial no nosso coração, que a gente entende que é um projeto especial no coração de Deus. Sim. Então, nós estamos aqui ainda não lançando o colégio, né? Nós estamos aqui lançando o projeto. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Certo. E o meu convite inicial é para que todos aqueles que estão nos assistindo orem pelo sucesso do projeto, né? A gente sabe que a nossa luta ela não é contra carne e sangue. Então, nós precisamos que as pessoas que estão aqui nos assistindo, desde já, estão convidadas a orar por esse projeto, pelo sucesso dele, para que ele possa cumprir o propósito a que ele está sendo feito. Fala, Bira. Prazer, pastor. O senhor abre o espaço aqui para a gente. Importantíssimo essa iniciativa que começou com a igreja e nós abraçamos a causa e ela se concretizou aí com a criação da associação. Aqui o Paulo me deu o prazer aqui de conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros há 8 anos atrás. Eu sou presbiteriano de nascimento, certo. Mas quando eu sou do interior de São Paulo, quando eu vim para mega cidade lá, como é que é? Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. Não é o do Odorico Paraguaçu baiano, não. Mas quando eu vim para São Paulo com a família, por questões de escola lá das crianças, nós frequentamos uma outra igreja até que nós ficamos aqui há 8 anos atrás. Então, o Paulo me convidou e aqui voltar ao ninho presbiteriano foi bom. Obrigado. E nós temos uma curiosidade, Bira e eu, né? Nós nascemos na mesma cidade, Paraguaçu Paulista. Então tá bom. O meu pai dizia que era uma micrópole. Gente, eu quero falar aqui dos nossos patrocinadores antes de começar o bate-papo aqui. E o nosso patrocinador principal é Riveste Revestimentos Ecológicos. Esse pessoal trabalha com esse produto que substitui aí cerâmica, azulejo. Então, se você está querendo reformar a sua casa, né, a sua área gourmet aí, né, ou o seu apartamento, procure, entre aí no site da Riveste, www.riveste.com.br. E nós vamos deixar a seguir aqui o vídeo mostrando os produtos, descrevendo para você o que é, tá bom?
Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest, vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra. É só você ir colando as placas da Rivest, uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado. Ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Vamos lá. Gente, é um prazer muito grande e eu queria perguntar de onde veio a inspiração, né, o insight divino para vocês começarem essa escola, o projeto da plantação dessa escola. Pastor, essa pergunta é direcionada para o senhor. Na verdade, o grande inspirador e direcionador aqui dessa iniciativa veio do senhor, né? Eu queria aqui, voltei para a Igreja Presbiteriana à procura de um complemento do ensino bíblico para os meus filhos, né? No caso era a Ana ainda. Certo. E logo que eu cheguei aqui, o senhor já estava promovendo em 2017, 2018, eventos, simpósios aqui na igreja, preocupado com a educação. Sim. E assim que o senhor me conheceu, o senhor me engajou nesse tema. Eu só queria dizer o seguinte, né? A filosofia de implantação da Igreja Presbiteriana no Brasil, né? 1859, através dos missionários presbiterianos, eles tinham uma filosofia. Ao lado de cada igreja, uma escola. E com uma situação que chegou ao Brasil, né? Porque quem manda na escola, manda no país. E com essas ideologias que estão sendo usadas, esse desvirtuamento do ensino fundamental e principalmente do ensino universitário, aflorou novamente o desejo dos evangélicos históricos, das igrejas históricas, voltarem a plantar igrejas, né? Para educar a nossa juventude, né? Mas havia aquela preocupação de não a igreja diretamente fazer esse trabalho. Então foi criada uma associação de pais. Fala um pouquinho dessa associação. Na verdade, eu conheci esse projeto em abril de 22, né? O plano de negócios tinha sido aprovado no conselho aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros em outubro de 21, e aí foi constituída essa associação e eu fui convidado pelo Bira para fazer parte dela. Né? Então, tomamos um café, ele me convidou, falou do projeto e eu aceitei o convite dele para trabalharmos juntos, né? Então a ideia é que essa associação ela seja vamos dizer assim, a mantenedora do colégio, né? Certo. Não haverá uma vinculação financeira e administrativa da IPP com a associação. Certo. Então nós como associação estamos desenvolvendo esse projeto, né, desde a primeira fase até a implantação e seremos responsáveis pela condução do negócio quando ele for já implementado. Importante lembrar que a IPP, apesar de não ter uma vinculação administrativa e financeira com o colégio, tem uma outra vinculação espiritual, moral. Sim. Ela é a questão acadêmica, né? A questão até de logística, vamos compartilhar espaços. Sim. Então, é nesse contexto que nós estamos desenvolvendo e assim que a associação vai atuar. Tá. Só explicando aí para você que está nos assistindo, foi criada uma associação de pais. E essa associação vai fazer a gestão desse negócio. Já começou. E não haverá, né, aqui a transferência de dízimos da igreja. A igreja vai continuar fazendo o seu trabalho, né, disponibilizando os espaços de mútuo uso, né, tanto a igreja poderá usar a escola no domingo e vocês poderão também usar toda a nossa infraestrutura aqui para atender a escola. O prazo para começar a escola está mais ou menos estabelecido ou não? Sim.
Nós ainda mantemos o calendário de 2026 para o início das aulas. Certo. As obras começam agora dia 24, com fundação, e nós temos um cronograma bem detalhado, não só de obra, mas de toda a documentação, contratação de recursos humanos, aspecto de segurança, comunicação, enfim. Certo. Tudo que é necessário para que a escola funcione em 2026. Explica para a gente aí, para você que está assistindo aí também, essa escola será uma escola bilíngue, confessional, uma escola fundamentada naquela filosofia de princípios. Explica para a gente aí como é que vai ser a direção filosófica da escola. A abordagem é abordagem por princípios. É uma abordagem judaico-cristã, baseada na Bíblia, onde lá em Gênesis 1:28, o propósito de Deus na criação do homem, de vida, liberdade e propriedade, que é o fundamento de toda essa educação. E Deus propiciou a Adão ali 7 princípios para que ele pudesse estar vivendo de melhor forma. Certo. Esta educação que acompanha a fundação do Estado norte-americano, que é o grande esteio desse tipo de educação, desde a sua antes da fundação do Estado americano, ainda no navio, os peregrinos escreveram lá os princípios de que norteariam a nação americana, que estão até hoje, né? E ele é este fundamento, esta abordagem então baseada na Bíblia, que fundamenta todo tipo de educação. E a gente sabe, né, pastor, que educação não é neutra. Certo. Nenhuma educação é neutra. Sim. Ou é uma educação pública que aborda as questões do mundo, ou é ela voltada unicamente em cima da Bíblia, que é o nosso projeto. Essa escola ela tem alguns pontos diferenciais. Ela vai ser uma escola bilíngue, não é isso? Vai ser uma escola tempo integral. Isso. Não é isso? E o projeto começa agora em 2026 com que turmas? Como é que vai ser isso aí? A ideia é começar com o infantil 1, 2 e 3, né? Crianças de 3, 4 e 5 anos, até o fundamental 4. Primeiro fundamental, segundo, terceiro e quarto fundamental. Né? Isso. Então, essa é a ideia, que a gente começa com essas turmas já em 2025. E você acha que seria o quê? Uns 300 alunos, mais ou menos? Então, no começo, a nossa conta, se estivermos com toda a lotação completa, vai ser em torno de 150 alunos. 150. Tá? Entre 140 e 150 alunos. Né? E a ideia é a cada ano ir acrescentando, Isso, né? acrescentando mais um ano. E vamos chegar aí, quando tiver no ensino médio, né, em torno de 350 alunos. Acho que essa é a capacidade máxima, por enquanto, né? O que Deus tem para nós aí pela frente. Se me permite aqui complementar o Paulo, pois não. Por que não começar com mais séries, né? Primeiro, porque terão ajustes, por mais bem planejado que nós estejamos fazendo o projeto e a implantação, terão ajustes a serem feitos e é melhor que se comece menor. Segundo, esse tipo de abordagem, ele é muito diferente do que o tradicional. Certo. Então, ele envolve até a família nesse processo. Sim. Então, desentortar chassi e tendo que fazer educação ao mesmo tempo é muito difícil. Então, por isso, pegar estas crianças ainda que pouco tiveram influência da escola tradicional, sim, e a gente gasta menos energia, sim, nesta alteração. Certo. E o projeto visa chegar ao ensino médio. Ao ensino médio, né? Isso. Agora, e essa questão, por exemplo, da preparação dos professores? Existe aí uma abordagem diferenciada, porque vocês vão montar a equipe, vão ter que treinar a equipe. Eu creio que, além da família, a chave para um projeto desse seria os professores. É isso mesmo. Dentro da filosofia, tudo. Nós temos que aprender, nós temos, felizmente, no Brasil, temos a ESEP, que é a Associação, né, das Escolas Cristãs por Princípios, Educação por Princípios, e eles promovem desenvolvimento de professores nessa área, né? Sim. Então, essa é uma abordagem que já está no Brasil já há um certo tempo. Então, temos aí já uma capacitação para isso, né? E o que nós queremos fazer, pastor, é que a gente entende que um dos diferenciais que nós estamos buscando para o nosso colégio é ter trabalhado com professores vocacionados, né?
Sim. Então, você tem razão que esse é um grande desafio de como a gente consegue ter um corpo docente, né? Que seja, de fato, capacitado e vocacionado, né? Porque a capacitação é uma parte, a vocação é outra. Porque tem muita coisa que quando a pessoa está ali, de fato, de coração, aquilo ela faz de forma diferente, né? Mas sim, existe uma necessidade de capacitação, porque o que a gente está aprendendo é o seguinte: você pode ter um material didático, por exemplo, material didático do sistema Mackenzie de ensino, que é um dos que nós estamos avaliando para poder usar no nosso colégio. Não é o único, mas é um dos que estamos avaliando. Sim, né? sim. Então, você pode usar esse material e aplicar no ensino desse material essa abordagem de educação por princípios, né? Que conta com uma série de ferramentas e princípios que no mesmo material que foi desenvolvido para uma certa coisa, você pode usar isso ali dentro, né? Sim. Então, tem várias coisas, a gente pode falar um pouquinho mais para frente desses passos, é importante. Tá certo. E o projeto de construção, né? Eu vi o projeto, é muito bonito, já está montado o canteiro de obras aí, foi feito um comodato de 2 terrenos aqui inicialmente, né? Se Deus quiser, nós vamos comprar essas quadras todas aí, nós vamos expandir e o projeto da Igreja de Pinheiros, né, do novo prédio, né? Ele contemplará plenamente a escola, né? Se Deus permitir. Como é que está isso aí, Bira? O projeto, né, pastor, como o senhor disse, a igreja cedeu em comodato o terreno. Certo. Existe uma arrecadação de fundo à parte para construção. Certo. E essa construção, de cerca de 2.000 metros, ela envolve um subsolo, 2 pavimentos, com a possibilidade de uso da cobertura com quadra. Tá vendo? Você está passando aí as fotos aí da escola, só para você ver aí, desse prédio inicial. Então, este prédio, ele contempla o subsolo já pensando numa deficiência que nós temos hoje, que a igreja tem crescido muito, do uso de estacionamento. Isso vai ajudar a igreja no final de semana. Exato. E como o senhor já disse, mas querendo enfatizar, né, estas classes elas serão usadas aos finais de semana pela igreja num uso compartilhado. Mas o importante, toda a estética deste empreendimento, ele foi ali com uma curadoria do Paulo Lisboa, do arquiteto Paulo Lisboa, junto com o escritório do Gabriel, da GTM. Ele fez a harmonização de fachada para ser semelhante ao prédio, ao nosso projeto, né? Então, o projeto ficou muito bonito. Nós tivemos aqui um envolvimento, né, pastor, de mais de 28 voluntários. Eu queria aqui aproveitar para agradecer a cada um deles. E, no caso da arquitetura, que é a Grazi, a nossa Grazi da igreja, ela tem tido um papel fundamental junto com a Ana aqui no dimensionamento do projeto da escola. Esse projeto, de uma certa maneira, está unindo a igreja, né? Eu creio que uma das bênçãos que a gente tem aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros é que nós temos pessoas bem capacitadas, pessoas que se dispõem também, né, a dar o seu tempo, como vocês dois mesmos, né, que têm uma agenda aí de vida de executivo, mas esse projeto está no coração de vocês. Eu creio que tudo aquilo que Deus coloca no coração da gente, Ele dá condição para a gente fazer. Né? Então, e o prédio é lindo, o prédio vai ficar muito bonito, né? E se Deus quiser, essa semana já começou a montagem do canteiro, e isso até final do ano. Quando é que, no projeto de vocês aí, quando é que daria o start, por exemplo, das matrículas? Há uma previsão assim ou não? Sim. Nós temos o lançamento da campanha de comunicação e marketing do colégio, que vem um pouquinho mais à frente, e nós teremos um tempo no início do segundo semestre para as reservas de matrícula e vagas para o ano que vem. Sim. Se Deus quiser, nós vamos fazer uma campanha, né, aqui no bairro e também através das nossas mídias sociais, o IPP-TV, e o projeto vai com a marca da IPP. Nós estamos juntos. Aqui, estrategicamente, nós temos quase um conglomerado aqui, né? Nós já temos a IPP-TV,
que é uma pessoa jurídica, a Ezion Editora, a Junta Missionária de Pinheiros e agora a Associação de Pais. Qual é o nome da associação? Educando na Verdade. Educando na Verdade. Então já falou tudo, né? E por que esse nome aí, que eu estou adiantando, Sinai Cris School? Pastor, posso voltar antes de entrar no Sinai? Sim. Cris School, aqui que é uma coisa digna de nota que a gente precisa ressaltar, né, Paulo? Essa questão do lançamento, é importante a gente dizer que, a hora que a gente tiver as informações, elas serão completas, de forma que os pais possam conhecer o projeto como um todo, né? E aí sim tomarem as suas decisões. Nesse momento, muito importante, os fiéis, as pessoas que frequentam a igreja estão tomando conhecimento. Sim, o senhor tem sido de uma ajuda inestimável aqui para que eles conheçam esse projeto. E o que é importante dizer? A escola é mais um braço da igreja. Sim. Essa escola só nasce porque a Igreja Presbiteriana de Pinheiros resolveu ter este ministério que é um discipulado de crianças. Isso, né? Isso. E esse que é o ponto para nós, assim, que dá segurança, né, Paulo, de nós entrarmos com a igreja. É um projeto da igreja. Só é separado como a Ezion tem a sua separação, a IPPTV, a escola também será dessa forma. Então é o seguinte, você se prepara aí. Se você quiser vir fazer parte desse projeto aqui, trazer os seus filhos, você vai ter esclarecimento antecipado para você refletir se você quer isso para os seus filhos ou não, né? Mas vai ficar bem claro, bem transparente que nós somos uma escola confessional, né? De princípios bíblicos, judaico-cristãos. Nós vamos ensinar e, consequentemente, equiparar isso à questão da excelência acadêmica, né? Isso. Que a ideia da escola é também preparar líderes. E se futuramente fizer parceria com outras escolas dos Estados Unidos, que a ideia, de fato, é forjar a liderança, não é isso? Isso. A gente, quando desenvolveu o projeto de marca do colégio, né, do qual o nome é uma parte integrante e muito importante, o senhor perguntou do nome, né? Sim. Nós contratamos uma agência de branding para nos ajudar nessa questão de todo o desenvolvimento da estratégia. E quando chegou no desenvolvimento do nome, tínhamos várias opções, né? Um grupo de pessoas. E um dos nomes que surgiu, talvez, acho que foi o primeiro a ser apresentado, né? A pessoa que desenvolveu isso, ela fez uma pesquisa baseada no nosso propósito como escola, baseado na Bíblia e tal, e achou que o nome Sinai seria um nome apropriado, né? Sim. Eu acho que todos nós nos apaixonamos por esse nome, logo no início, né? E tínhamos a visão de que seria esse o nome. E tivemos alguns desafios para poder viabilizar esse nome como marca, né? Porque o nome Sinai não é novo, né? Já tem alguns anos. E tem muita gente que usa esse nome. Então, nós tivemos que, através de uma assessoria também de registro de marca, encontrar as condições para que esse nome pudesse ser registrado, né? Então, é Sinai Chris School e a Sinai Christian School. Então, uma das maneiras que a gente tem de tornar esse nome diferenciado é fazer essa junção de Chris School. Sim. Então, e temos aí também um logotipo muito, muito bonito e muito inspirador também, né? Que compõe esse... O Sinai tem aquela ideia, primeiro, da revelação de Deus a Moisés, né? E a sarça ardia e não se consumia, né? Tome consumebatum em latim, né? E também a ideia de que a lei que foi dada ali foi o local da revelação de Deus, onde nós recebemos, não em folha de papel, mas em pedras, a lei espiritual, né? E foi dada em pedra justamente porque a lei é eterna, os princípios da revelação de Deus continuam, né? É isso. E isso é muito importante. Do ponto de vista, por exemplo, da academia, vocês vão trabalhar bastante com isso aí. Esse processo da seleção de professores e tudo, é um trabalho que vocês vão fazer isso com esmero, né? Esse eu acho que é a maior preocupação nossa, né, Paulo? Porque escola que forja caráter. Forjar é aquela ação de pressão e de que as coisas. E nós vamos aqui na nossa escola, se Deus permitir, o professor terá um papel preponderante, porque não é aquela
a criança faz, o professor aprende. Não, o professor vai ensinar e vai ajudar a forjar caráter. Então, tem uma preocupação muito grande nossa nos aspectos dos cargos que nós teremos de professores, quais são as competências requeridas para ele ser. E uma coisa muito importante é a vivência daquilo que se professa, né? Eu queria compartilhar também um aspecto importante, né? Quando a gente fala em educação por princípios, o que nós queremos no final do dia é que as crianças, ao saírem dali, os alunos, eles tenham internalizado esses princípios na sua maneira de viver, né? Então, quer dizer, eles vão praticar ao longo do estudo quais são os princípios e como é que eles se aplicam naquela situação que eles estão vivenciando, né? Então, nós tomamos uma decisão como uma associação de que nós também precisamos vivenciar esses princípios, né? Nós aqui que estamos desenvolvendo o projeto. E porque, assim, a gente não quer que seja... A questão dos princípios não é uma questão de sala de aula, né? A gente quer que seja uma questão de vivência do colégio. Então, a cultura do colégio ela tem que estar impregnada por isso, né? Então, nós estamos fazendo uma experiência rapidamente. Nós, quando começamos nossas reuniões, hoje em dia, começamos há um pouco tempo atrás, a gente lê quais são os princípios e a gente procura entender como é que aqueles princípios estão sendo aplicados naquela reunião que nós estamos fazendo e como é que a gente pode fazer diferente. Então, a ideia é essa. Certo. É interessante porque a educação não é... O melhor método de educação é o exemplo. Isso. Se tem professor que não tem um exemplo de vida, não tem uma bagagem do ponto de vista de caráter, de princípio, isso aí naturalmente vai transferir para as crianças, né? Agora, existe um objetivo também evangelístico, discipulador, né? Nós temos o exemplo aqui do Colégio Paca, né? Aqui na região sul, e outros colégios também confessionais. Vocês vão trabalhar isso do ponto de vista em parceria com os pais, essa questão do discipulado, de você passar os princípios do Evangelho, né? O Evangelho da graça de Deus para os alunos? Com certeza, né? A gente sabe que quem converte as pessoas é o Espírito Santo, né? Sim. Acho que o nosso papel é pregar a palavra e acho que dar o exemplo, né? Pregar a palavra, inclusive, especialmente a nossa vivência, né? Certo. Então, a gente entende, sim, que nós vamos ter... A Bíblia vai estar fazendo parte do currículo e do dia a dia, das aulas das crianças, né? E nós vamos ter também aulas de Bíblia, né? Para que a Bíblia possa ser melhor conhecida. Certo. Então, faz parte do currículo, sim. E, nesse aspecto, os pais são fundamentais, né? É isso que eu ia perguntar para você. Nesse processo aí, né? Escola, professor, aluno, o apoio da família, né? Será muito importante. Como vocês envolverão, assim, qual é a estratégia para envolver os pais nesse processo de ensino-aprendizagem? Acho que a seleção será mútua, pastor. Sim. Deles escolherem as escolas e nós também podemos escolher as famílias ali, né? No sentido de que nós precisamos estar sob o mesmo jugo. Senão, não significa que vai ser para presbiterianos a escola, não é. Mas o mesmo jugo cristão. E aí vai ser uma parceria onde os pais se comprometem a ter esta parceria com a igreja, com a escola, e a escola com a família. Nós vamos constituir uma governança onde as famílias têm formação, porque nós estamos vendo hoje, né, pastor, muita gente que não teve o que nós tivemos o privilégio das escolas bíblicas dominicais, de conhecer a Bíblia em profundidade. E muitos pais têm os filhos, se convertem, começam a frequentar, mas não tem. Então, um aspecto importantíssimo da escola será a formação de pais. A formação de pais. E estes pais terão, para cada classe, nós teremos família responsável pelos outros pais, com papéis bem preponderantes em parceria com a escola. É uma discussão muito interessante, porque pela filosofia bíblica, quem educa são os pais. Né? A fé começa em casa, os valores começam em casa. E vocês fizeram uma sondagem para ver se existe espaço para esse tipo de escola, né? Será que as famílias estão querendo isso, buscando? Porque eu vejo
não estou falando assim só ideologicamente, mas eu creio que hoje há uma preocupação por parte dos pais em colocar os seus filhos num lugar seguro, né? Como é que foi feito isso, Paulo? Nós fizemos aí, eu acho que foi feito esse plano de negócios, né, que foi montado lá, aprovado em 2021, ele levou em consideração pesquisas desse tipo e nós também validamos no nosso processo de branding esse desejo. Isso foi validado com pesquisas, né? Sim. Eu acho que os pais hoje têm, nesse mundo tanto relativismo, né? E causa tanto sofrimento para todo mundo, eu acho que você tem um porto seguro e que você tem a confiança de que aquele colégio, ele ama tanto o seu filho quanto você, e que ele não vai deturpar, pelo contrário, ele vai ajudar você no princípio que você quer educar os seus filhos. Isso é uma coisa de muito conforto, né? Eu queria aproveitar, Paulo, e aqui, pastor, enaltecer aqui o trabalho que o presbítero Eduardo Teruya desenvolveu. O plano, e lá previa, sim, essa pesquisa de mercado, quando o conselho, então, baseado nisso tudo, decidiu que seguiríamos adiante. E aproveitar também para agradecer o outro voluntário nosso, que é o Alexandre, que fez o brand, né? Então, na medida que os temas estão vindo aqui, esses voluntários, pastor, é que tem feito o projeto ter uma dimensão de excelência, que é aquilo que Deus colocou para a gente. Cada um vai fazer com excelência aquilo que ele foi designado. E um dos princípios que nós vamos praticar no colégio é mordomia, né? Então é isso, né? Deus me deu uma capacitação que está a serviço dele, né? E é assim que nós estamos também praticando isso. Mas, Mira, também eu acho que, e mais voltando para você, porque esse projeto aí, claro, a igreja vai participar também, porque é de interesse da igreja essa questão, tanto da escola como do estacionamento, mas existe uma família também que vai fazer a doação, né? Fala um pouquinho sobre isso aí, e vai ter um memorial, né, do senhor Garmes, né, como uma lembrança perpétua de que ele, da bênção de Deus sobre a vida dele, né? Eu vi o testemunho da sua mãe, que estudou na escola onde o pai do Paulo, né, foi diretor e tudo. Então, eu acho que isso serve para a gente oportunizar aqui também as pessoas, as famílias, principalmente aquelas famílias que foram beneficiadas com o Evangelho, a ter um coração voltado também para investir, né? Porque isso aí vai abençoar as novas gerações, né? Não é ganhar dinheiro só para ter dinheiro, não. Eu acho que Deus dá para a gente investir também, para a gente compartilhar. Fala um pouquinho aí, eu sei que você não gosta de falar disso, mas é bom até para estimular outros, né? Aqui eu vou tentar... O Paulo se emocionou no dia lá, falando do pai dele, aqui é sempre Fala de pai, uma questão, pai bom, né? Então, mas de fato é assim, pastor, nós somos 4 irmãos, todos nascidos e criados na igreja presbiteriana, e somos presbiterianos por conta da minha mãe. Sim. A minha mãe estudou num colégio em Paraguaçu, um colégio particular, mantido pela Fundação Gamo de Ensino, lá de Lavras, que o pastor Célio Rodrigues Siqueira com a dona Aide dirigiram essa escola, e daí eles vieram para São Paulo, para o Mackenzie, e o pai do Paulo, o Sabatini Lali, foi para Paraguaçu, 7 filhos, 5... Nasceram lá. Segundo o pai do Paulo, chamava de paraguaçuíno. Nada a ver com o Palmeiras. Certo. Então, assim, e através da minha mãe, que se converteu lá, no colégio, meu pai foi namorar e ela quer casar comigo, tem que frequentar a igreja. Sim. E aí ele se converteu lá na igreja presbiteriana, e meu pai tinha uma relação com Deus que era uma coisa fenomenal. A fé dele, as coisas que ele não herdou nada na vida, fez tudo sozinho e passou valores para nós, que nós reputamos hoje de extrema importância para a nossa vida. E nós quisemos, nesta oportunidade, esse privilégio que a igreja presbiteriana está dando e de servir a Deus com aquilo que a gente pode servir, né? Então, em reconhecimento ao que nós obtivemos deles, é que a gente está fazendo essa doação
a família em reconhecimento a tudo isso, pastor. Amém. Só uma coisa que eu acho importante, que esse é um exemplo, né, de reconhecimento, né? A gente vê que o impacto daquela educação lá atrás, causou a dona Mira, e o que ela trouxe até aqui hoje, né? E como Deus vai trabalhando a causa e efeito, né? Que é um outro efeito, a semeadura e a colheita. Tem histórias muito interessantes, por exemplo, eu poderia contar aqui que eu conheço lá, o Colégio Agnes, Recife. O Colégio 15 de Novembro, lá em Garanhuns, formou gerações, né? E é uma coisa impressionante. Hoje você tem aí pessoas que venceram na vida, que foram... E começaram lá, né? Praticamente na roça ali, mas aquele ideal americano, né? De formar um país com fundamentos, com princípios evangélicos. Estamos chegando ao final. Vamos ver aqui o que... Eu não vou falar do preço da mensalidade, né? Para você não ficar assustado agora, mas vai ser o preço de mercado, né? Provavelmente quem tiver 2 ou 3 filhos vai ter algum desconto, alguma coisa assim, para botar a turma toda. Você imaginou se o Samuel Baroncelli trouxesse os 8 filhos para estudar, aí você ia ver, né? Mas, agora, eu vou fazer uma pergunta aqui provocativa, né? Me dê 3 razões. Eu sou um pai, eu tenho um filho. Me dê 3 razões para eu matricular meus filhos nessa escola. Primeira, é que você vai ter professores que vão ensinar somente o que está na Bíblia. Não vai ter desvirtuamento de nenhum tipo ideológico. Ideologia de gênero, não vai ter nada. Isso nós vamos monitorar, temos condições de verificar, isso está sendo desenvolvido, né? Certo. Essa, eu acho que eu, como pai de 2 crianças, o Pedro de 4 e a Ana de 9, uma grande preocupação, porque a gente tem visto que o pai paga uma mensalidade altíssima, acha que o filho está protegido, e lá dentro o professor mesmo é o grande infiltrador, doutrinador, de ideologias que não convertem com... Outra razão é assim, se você acha que, além da excelência acadêmica, para ser bem-sucedido no mundo, ele tem que ter princípios, um caráter forte, essa também é uma coisa, porque a nossa forma de ensinar e de vivenciar a escola, ela vai estar integrando essas 2 coisas. Tá? E a terceira, nós vamos formar líderes que possam transformar desde a vizinhança até o nosso país. Nós acreditamos plenamente que através de jovens, nós temos na história bíblica dezenas de exemplos de jovens que lideraram o povo de Israel e mudaram, né? Nós temos essa convicção. Tá certo. Eu quero agradecer a vocês aqui e vamos aguardar aí a sequência do projeto, do planejamento. E eu, particularmente, fico muito feliz de estar participando disso aqui, de viver esse momento com vocês, a nossa igreja vivendo também esse momento aqui de crescimento e de empreendedorismo, né? Porque uma das coisas que a gente observa na fé protestante é que onde o evangelho prevalece também o empreendedorismo, né? O cumprimento do mandato cultural, né? De influenciar a sociedade mesmo, de tomar as rédeas e de gerar transformação, mudança e crescimento, né? E eu acho que esse perfil nós estamos precisando hoje no Brasil, né? Com certeza. Essa cultura de dependência do Estado, de pendurado no Estado, de empregos. Então, esse empreendedorismo também vai ser um ponto forte. As considerações finais, pode falar aqui, mandar o recado para os que estão nos assistindo, você que está nos assistindo aqui. Bom, primeiro agradecer a oportunidade da gente estar falando direto com um público imenso que o senhor atinge, né, pastor? E se for bom a repercussão, o senhor convida a gente de volta no lançamento, que nós vamos precisar. Tá certo, tá bom. Mas o senhor colocou uma das coisas aí do empreendedorismo, né? E como eu disse, um dos propósitos, os 3 propósitos de Deus para o homem é vida, liberdade e propriedade, né? Certo. Então, ensinar propriedade não significa necessariamente ser rico ou ter muitas coisas, né? Então, e a Igreja Reformada faz isso como
poucas fazem, né? Certo. Agradecer muito a audiência e nós estaremos em breve disponibilizando o site. Sim. E muitas informações poderão ser tiradas lá. Muito obrigado, pastor. Nada. Continue orando por nós, pelo projeto. Tá bom, gente boa. Então, nós estamos encerrando aqui. Até o próximo Arivalcast, tá bom? Muito obrigado. Compartilhe. Nós vamos ter os cortes aqui dessa... E quanto mais a gente compartilhar e divulgar essa boa nova, né? Que é uma escola por princípio. Grande abraço e até mais. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?